ausência de um pai boxeador profissional dentro de casa, era a capoeira que chamava a atenção do Alex. Mas essa transição aconteceu bem mais rápida do que eles imaginavam. E as origens falaram mais alto. E foi na arte do boxe que o Alex realmente fez o nome dele. Eu sou Alex Romano, sou lutador de Caraguatatuba, tenho 24 anos, sou 2001, nasci em São Paulo, em Itaim Paulista, começamos o boxe lá, hoje atualmente estamos em Caraguatatuba e meu sonho é poder um dia ser campeão mundial do boxe profissional de boxe. Eu comecei na capoeira, através do meu pai, que é meu mestre também de capoeira, mestre Mussum. Ele veio da regional lá de Maceió e trouxe essa raiz pra gente aqui em São Paulo, na capoeira. E quando ele começou no boxe, no Corinthians, no Parque São Jorge, ele sempre teve mania de treinar em casa e eu, como moleque, meu irmão também, um pouco mais velho, meu irmão é 6 anos mais velho que eu, sempre vi meu pai treinando, se movimentando e começamos a treinar também junto. E sempre teve aquilo na família, Como meu irmão sempre foi um cara mais fechado, eu sempre fui um cara mais dançarino, mais resenha, então eu fiquei sempre mais pro lado da capoeira, que é a acrobacia, a estrelinha, essas coisas eu sempre gostei muito de fazer. E meu irmão, como fechadão, sempre ficou no boxe, Aquele cara mais duro, sempre mais encrenqueiro, brigava demais na escola. A minha história foi um rapaz que me levou, pro Corinthians, Eu já era lutador de capoeira, já era aluno, com um cordão azul, já próximo de ser professor, e ele gostou de mim jogando capoeira e falou: "Você gosta de lutar?" Eu falei: "Gosto." E levou pro Corinthians lá, falou: "Tem um lugar legal para você, você gosta de briga, vou levar você no boxe, lá no clube, lá no Corinthians." E comecei a treinar. Fiquei lá naquele canto, tipo esquecido, porque assim, são muitos lutadores no Corinthians, São bastante, Tem várias categorias. Então eu era meio pesado. Só que muito deles, vou resumir um pouco, já lutava e tudo, E eu estava esquecido. Só que eu estava treinando no Corinthians. E aí o meio pesado lá pegou e saiu fora, em cima da luta, E eu que já estava treinando lá há um bocado de tempo, assim, uns 3 meses, Já não tinha o meio pesado, aí o técnico falou: "Ó, só tem aquele rapaz lá que entrou aí, só que ele faz o movimento certo, mas ele nunca lutou. Vamos fazer um teste com ele, já que não tem o meio pesado." Eles fizeram um teste comigo. Marcaram luta, que tinha uma luta lá no São Caetano e outra em Francisco Morato. Aí ele falou: "Vamos botar ele no Francisco Morato. São Caetano, os caras são muito bons. Vamos botar ele lá no Francisco Morato." Aí eu fui fazer essa luta e ganhei por nocaute. Aí comecei a ficar visto. E começou a marcar luta, e lutas, e aí eu fui derrubando todo mundo, Derrubei todo mundo. Aí fui para Luva de Ouro, ganhei também Luva de Ouro. Ganhei a Forja, fui campeão. Fui campeão também dos Jogos Abertos. Fui campeão dos Jogos Abertos. Fui campeão brasileiro lá no Sul. Eu fui campeão também, campeão brasileiro. E aí, em seguida, eu fiquei 8 anos no Corinthians, lutando pelo Corinthians. Ganhei lá fora. E no Brasil, rodei o Brasil todo aqui, lutando, e ganhei as lutas. E aí eu falei que tá na hora de aposentar, porque minha mulher ficou grávida do Alex, A minha ex-mulher ficou grávida do Alex. Aí eu falei: agora vou dar uma parada, Vou parar e agora vou seguir o trabalho ganhar em casa, como pai, dentro de casa, porque minha vida era só lutando. Aí eu parti para ficar em casa e ele estava crescendo. Eu falei: vou treinar ele boxe para ele também, Já fazia capoeira. Eu falei: vamos fazer capoeira e fazer boxe. Peguei meus 2 filhos, um partiu pro boxe e aí o outro ficou na capoeira. O mais velho ficou no boxe e o mais novo, que é o Alex, ficou na capoeira.
Aí eu fui treinando um, treinando o outro, aí o outro casou, saiu fora. Aí eu falei, vou botar o Alex então aí pra testar o boxe. E aí ele gostou. Aí a primeira lutinha ele perdeu, e a segunda ele já ganhou, a terceira e a quarta, aí hoje ele tá aí. Né? Nesse tempo todo ele foi lá lutando, né? Virou o que é hoje, né? O lutador quase profissional, a gente vai passar ele para profissional, quase, não sei se é esse ano, o pessoal tá de olho nele, né? Para ver se passa ele para profissional esse ano ainda, o final desse ano. E daí as coisas foram acontecendo, né? E quando menos esperou, eu tava também praticando boxe, tudo, começamos a competir, então só tenho a agradecer, né? E foi assim, tudo acontecendo aleatoriamente, nada planejado, né? Nem meu pai esperava, né? Até uma surpresa pro meu pai ver hoje eu lutando, ver o caminho que nós estamos tomando, né? Esse rumo, porque ele sempre botou mais fé em mim na capoeira, né? E até é engraçado eu falar sobre isso, que o boxe, na verdade, entrou na minha vida com uma rincha minha e do meu irmão. Era uma rincha minha e dele, né? Tipo assim, de tanto isso, a família sempre fala, seu irmão é isso, só que... E as coisas foram acontecendo que do nada um dia, quando meu irmão é PM, né? Ele é do Tático de Caraguá. E quando ele se formou para ir para a escolinha, ele passou no concurso público, começou a fazer a escolinha lá na Cavalaria em São Paulo. Eu comecei a fazer boxe, estava com 12 anos, né? E aí nós inventamos um dia de trocar umas pancadas, né? Meu irmão sempre me bateu demais, ele é 6 anos mais velho que eu, então ele sempre me deu muita pancada. E começamos a treinar e eu fui inventar de falar, irmão, hoje como você tá em São Paulo, tá fazendo boxe, hoje você não aguenta mais eu. E aí ele veio, cara, ele levou isso pro pessoal dele, cara, ele sempre foi esse jeito mais fechado. Quando ele veio, mesmo que ele tava meio parado, eu levei um amasso dele. Aí quando eu apanhei dele, eu lembro até hoje, me deu um zuque na barriga, me fez chorar, e meu pai nunca deixou a gente chorar, meu pai é aquele cara sempre meio bruto, né? E eu lembro que eu fui jantar meio chateado, que meu pai deixou meu irmão me bater, e eu falei brincando, né? E eu lembro até hoje as palavras que meu pai me falou, ele falou, você é homem, se você quer dar a volta por cima, então você tem que treinar e pegar ele, ou você vai desistir. E foi assim, isso foi tipo, pra mim na minha infância, foi um choque de realidade, que eu falei, é verdade, mano. Eu consigo pegar ele, então vou treinar. E o pai falou, então vamos fazer o seguinte, nós vamos treinar um mês. Então assim, foi um mês treinando e meu pai me falou, seu irmão é grande, ele dá débito direto, esquiva, entra embaixo. E através dessa história, dessa minha luta dele que aconteceu, foi da onde até moldou o meu estilo. Que meu irmão sempre foi um cara que jogou solto, jab direto, bem na longa. E através disso, meu pai me passou uma forma de entrar dentro dele, bater embaixo, subir cruzando. E aconteceu essa minha luta, que na verdade foi um sparring entre eu e meu irmão. Foi feio, graças a Deus, pra mim foi a minha primeira vitória. Que aí nós conseguimos fazer uma grande luta no sentido dentro da academia mesmo. E daí eu me apaixonei, foi uma superação pessoal pra mim. Tudo aí comecei a treinar, comecei a gostar, começamos a competir. E até hoje não paramos mais, estamos até hoje aí, graças a Deus, tá dando certo, né? Não foi, igual eu falei, não foi uma coisa planejada, nós não esperava. E parece que vai dar certo, isso tá dominando a minha vida, né? Praticamente o que eu quero dizer assim, é o que eu quero pra minha vida, é o meu sonho. E eu vou fazer de tudo para isso acontecer, para esse sonho se tornar realidade. Assim que se apaixonou pelo boxe, Alex viu que era essa carreira que queria trilhar. E assim, junto com o pai, uma outra pessoa abraçou este sonho com eles. Eu conheci o Alex quando ele tinha aproximadamente 16 anos. Eu dava aula de boxe numa academia aqui perto, no Massaguaçu. E um dia ele apareceu lá com o Cícero, eu já tinha escutado falar dele, né? O bairro é muito pequeno, né? Então a gente acaba sabendo das pessoas que treinam. E eu já tinha sabido por outras pessoas que ele era uma pessoa boa, que ele era um material humano muito bom, que estava sendo lapidado pelo pai dele, que era um ex-boxeador profissional. E para minha surpresa, um dia ele apareceu lá com o Cícero. Eu identifiquei logo que era ele, né? Porque já tinham me falado mais ou menos o porte deles e tal. E o Cícero chegou em mim, conversou comigo, perguntou se eu podia dar um treino para ele. Assim, foi um dia que não tinha muito aluno, então foi um dia que eu pude experimentar bastante coisas com ele. De imediato, eu já identifiquei um boxe muito bom nele, assim. E daí pra frente, a gente começou a fazer algumas coisas esporadicamente, não foi nada muito contínuo, né? Porém, cerca de um ano depois, mais ou menos, eles estavam dando treino nessa mesma academia onde eu trabalhava. Eu tive que me ausentar um pouco e eles começaram a trabalhar lá. E aí os papéis se inverteram. Eu fui lá para treinar e
porventura o Cícero estava dando aula lá, eu comecei a fazer aula. Nesse dia o Alex não estava. Na semana seguinte a gente se encontrou de novo e a gente começou a treinar. E aí o Cícero perguntou para mim se eu poderia dar essa força para ele, passar alguma coisa da minha escola de boxe, que é um pouco diferente da deles. E a gente uniu forças, e daí começou. E tem isso, nato na personalidade dele, né? Ele demonstra bastante, não só o talento, mas a iniciativa que ele tem de concretizar as coisas que ele planeja, né? Eu achei isso uma coisa assim muito vantajosa para o esporte, porque o pai dele, por já ser um ex-boxeador, trouxe isso na bagagem dele criança. Então ele cresceu no meio desse esporte já. Então não foi muito difícil não. Eu não vou falar para você que me surpreendeu. Pelo contrário, assim, eu identifiquei isso e falei, pô, cara, é uma aposta meio que uma aposta certa, sabe? Então ele sempre mostrou muito mais garra e muito mais determinação no treino do que os outros alunos. Ele sempre queria ir além, a gente ficava até mais tarde, ele queria ficar também. Então foi uma coisa mais natural. Acho que ele já trouxe isso, né? Então ficou fácil. O meu pensamento é ensinar como uma defesa pessoal também, né? Porque assim, é aquilo que eu falei, né? Aquela fé que ele vai crescer, eu não tinha nisso aí não. O que ele é hoje, né? Tá bem conhecido. Eu não tinha essa fé porque se não deu pra mim, eu achei que também não ia dar pra ele. Eu levei da mesma situação, o que eu levei pra mim, eu pensei nele, vai ser a mesma coisa, entendeu? Mas ele cresceu bastante, né? O pessoal tá olhando, ele cresceu bastante, tá ganhando bastante e a mídia tá levantando ele, então aí eu tô começando a acreditar que ele vai chegar no sonho dele. Foi sim, ter ganhado do meu irmão foi onde abriu as portas no sentido pra mim de falar assim, caramba, mano, eu consigo coisas maiores mesmo. Porque assim, eu era muito novo, né, e poder pegar meu irmão, trocar de igual para igual, querendo ou não, que mesmo que nós falamos que não foi uma luta, mas foi uma coisa séria. E ali me fez confiar em mim. Eu sempre fui um cara que eu tenho um problema comigo, eu nunca fui muito confiante. E isso, querendo ou não, me deu uma confiança gigante na escola, então tudo mudou pra mim. A partir dali tudo começou a mudar pra mim e a gente começou a querer desafio. O pai sempre falou uma coisa que é verdade, que assim, o homem só é diferente quando ele aceita os desafios e supera os desafios. Então através disso eu comecei a me desafiar, fazendo uma lutinha aqui, uma aqui, e meu pai sempre falando, meu, você tem potencial, você consegue coisa maior. E fomos pegando cada vez cara mais embaçado, né? Querendo ou não, eu tinha 20 lutas e tava lutando com os caras que já tinha muita mais luta, né? Então quando eu fui para os Jogos Abertos, a primeira vez foi em 2019, em Marília, representei Rio Claro, né? Foi uma lutona, peguei o João do Palmeiras, que foi a minha primeira derrota, depois na época que nós começamos a levar a sério o boxe, foi a minha primeira derrota, perdi na levei onde eu fui campeão, levei a medalha de bronze, né? E depois disso treinando, de novo, fazendo outras lutas, representamos Caraguatatuba mesmo, minha cidade atual, em São Sebastião em 2022, nessa a boxe humano já estava mais em peso, mais centrado, junto com o meu mestre, né, meu pai e o meu mestre Felipe junto, já tinha formado o combo, né, que nós falamos que é o combo porque são estilos diferentes que nós conseguimos moldar ali na equipe. E ali trombamos o Ramon Batagelo, é o atual lutador da seleção brasileira do meu peso, né? Então assim, é um cara fora da média já. Trombamos ele na final do Campeonato de São Sebastião e foi uma lutona, dei um knockdown nele no primeiro round, levei um knockdown no segundo round, acabei perdendo por pontos, decisão dividida, e isso ali mostrou que, pra mim mesmo, que eu sou capaz de alcançar o nível, porque eu sem viver disso, já estou lutando com pessoas que vivem disso e podendo fazer a diferença. Então foi daí que eu falei, não, tudo pode acontecer. Quando a gente começou a ir para alguns campeonatos, né, em São Paulo principalmente, foi muito legal porque os primeiros foram
muito difíceis de começo. Ele já pegou umas pedreiras, assim, boxeadores de renome, boxeadores que já estavam querendo usar ele de escada. E aí, algumas vezes, assim, foi um tiro no pé, porque o menino foi lá e realmente representou. E daí foi uma coisa natural, né? A gente começou a ir para campeonatos que tinham um pouco mais de expressão, aí começou a se interessar por lutar campeonato paulista, lutar campeonato de renome no boxe, né? Alguns outros campeonatos amadores, por mais que ele ainda não se profissionalizou, ele lutou bons campeonatos no boxe, até que a gente foi para os Jogos Abertos. Ele já tinha lutado uma edição, quando eu não estava presente ainda nessa família dele, e a segunda edição foi aqui em São Sebastião. Ele pegou um cara da seleção brasileira de boxe, ele pegou um cara de nome e ele fez uma luta, porra, ímpar, assim, sabe? Foi dali que eu realmente olhei e falei, caramba, esse moleque quer mesmo, de verdade, porque ele não se amedrontou, ele foi pra guerra mesmo, como a gente costuma dizer, e foi muito legal, assim, deu essa impressão de que pra ele era uma coisa natural, cara, que ele só precisava desse espaço, e ele tendo esse espaço, ele ia se desenvolver. Ele é um cara muito disciplinado, assim, tipo assim, ele segue à risca o que a gente pede pra ele fazer, por não ter uma vida só de atleta, por não viver só do esporte, ele é muito bom no que ele faz. Porque a gente sabe que quando a pessoa ganha dinheiro, se alimenta bem, não tem muitas obrigações com o trabalho ou alguma coisa, vive do esporte, precisa comer, dormir e treinar. Aí, realmente, não que seja fácil, mas é um caminho um pouco menos árduo do que quando você precisa trabalhar uma jornada de 10, 12 horas por dia e ainda encontrar tempo no meio dessa sua rotina para poder treinar, para poder se alimentar, né? Sem muita condição física para pagar uma nutricionista. Então, assim, a gente sabe que esse mundo do esporte, com dinheiro, ele fica um pouco mais tranquilo. Não que seja fácil, mas que ele fica um pouco mais tranquilo, ele fica. Então foi uma experiência boa do caramba, né? Porque é o primeiro cinturão da gente, né? Que só vivia ganhando medalhas, né? E quando chegou no cinturão, a gente falou, não tá sem nenhum cinturão. Vamos dar de tudo aí, vamos trazer esse cinturão para casa porque nós só tem medalha. E tinha uns colegas dele que já tinham cinturão, outros lutadores, e o que estava faltando aqui na Boxe do Mano era um cinturão. A gente ganhou um cinturão. Não só foi um, agora a gente ganhamos 2 cinturões. Então, nós ficamos feliz, contente pra caramba, né? E cada vez é mais felicidade, porque assim, nós tá vendo que ele tá crescendo, né? Pra mim é um orgulho, né? Ver até onde ele chegou. Eu tava nisso, né? Mas ele já foi além de mim ainda. Então eu tô orgulhoso pra caramba. Quando ele sobe no ringue lá, eu fico orgulhoso. Brigo com ele, quando ele não saiu bem, eu discuto. Mesmo ele ganhando, eu quero que ele seja o melhor. Eu não tenho esse negócio. Mas eu tô muito feliz. Ele é embaçado, ele é durão, né? Só que ele ao mesmo tempo que ele é bem rígido, ele é bem deixar o atleta também bem à vontade, né? Ele não fica cobrando nada igual. A realidade é me cobrar, ele só fala assim, treina. A primeira frase que nós temos lema na academia, né? Então a primeira coisa que ele gosta de falar quando o cara tá começando, ele sempre fala isso. É a sua cabeça lá em cima. Então eu já falo, boxe é pra doido. É uma das coisas que ele mais fala, que ele fala, se o cara é normal, ele pode fazer boxe, no sentido pra competir. Que ninguém vai entrar pra competir, pra levar porrada na cabeça se não for doido. Então ele já fala sempre isso e ele sempre fala, treina, porque como é só a cabeça que tá ali, ninguém vai entrar e separar. Então é você que tem que estar se preparando o seu máximo para você dar o seu melhor. Você está levando o nome da sua família e o seu nome para cima do ringue. Então você tem que estar preparado para dar o seu melhor. Então isso ele sempre passa isso pra gente. Então é sempre isso que me fez querer sempre o melhor, né? Que igual ele falou, além de eu estar representando o meu nome, que é Alex Romano, eu represento o nome da minha academia, né? Que é a Boxe Romano, e o nome de toda a minha família, né? De toda a minha trajetória, toda a minha raiz nordestina e a raiz minha paulista também. Então, a gente tem que estar querendo dar o melhor em cima do quadrilátero.
Eu fico muito feliz, né? Ver meu pai falando isso, assim, que ele fica orgulhoso das coisas. É uma sensação legal demais, né? Que a minha meta sempre é essa, né? É poder dar orgulho para minha família, sempre honrar minha família. É desse jeito que eu vim crescer, né? O meu irmão, né? E principalmente também orgulhar quem anda em volta da gente, né? As pessoas que querem o bem, o bem pessoal nosso. Então eu fico muito feliz. E, né, também sobre essa questão, é muito difícil também lidar com meu pai. Ele é um cara muito rígido, né? Ele é resenha, tudo, mas ele é questão nessa parte ele é muito rígido, né? Então, tipo, para ele sempre dá para fazer mais, sempre dá para fazer mais. Então a gente tá sempre tentando dar o melhor, né? E é isso que faz a gente, acho que, superar também, né? Essa questão dele, porque ele foi um cara que infelizmente não deu certo no Borgol, ele foi por causa da trajetória dele, mas ele tá preparando um terreno para mim vir. Eu fico feliz que, tipo, ele tá vendo acontecer, mesmo que ele não botava fé, ele não queria eu no esporte, que como ele mesmo falou, não deu certo para ele, achou que não daria certo para mim, e ele vê isso acontecendo, ele vê que tá sendo possível, então eu me orgulho, porque a gente tá fazendo isso acontecer. A real é essa, a gente tá trilhando o caminho e tá fazendo acontecer, então isso é o mais importante. Os últimos cinturões conquistados com tanta garra só demonstram que o futuro de Alex no esporte é brilhante. Foi massa demais, porque todo atleta ele quer ser reconhecido, né? Acho que não só o atleta, em qualquer área que você se esforça, você quer ser reconhecido, né? Então, assim, nós, igual meu pai falou, a gente tem tempo, estamos nessa trajetória, né? Eu fui lutar a Forja dos Campeões, eu treinava no Bar do Tomate, ali em frente ao Bar do Lima, pra você ver a situação. Então, assim, quando eu ainda cheguei na Forja, me desclassificaram na final, falecido Nilton Campos mesmo, ele falou, o seu boxe já tá muito evoluído para até você fazer a Forja. Então, assim, tudo pra mim foi um orgulho, porque querendo ou não tinha nem academia, tava tomando pessoas que já tinham academia e a gente tava dando o nosso melhor. Então, depois Caraguá poder me abraçar e ver que a gente finalmente fala assim, eu posso dizer que, puta, parece que agora nós estamos sendo vistos, agora eles estão reconhecendo que realmente eles têm um atleta que vai representar Caraguá, não importa onde for, se for fora do estado, onde for, vai estar bem representado Caraguatatuba. Isso eu dou minha palavra e eu garanto, porque eu sei que o nosso boxe está diferente, né? E cada vez a gente está se preparando mais para poder, além de crescer o nosso próprio nome da boxe romano, mas também para quem acredita na gente, poder subir junto com a gente. Né? Hoje ele está aí, lutando, ganhando, né? Tá eu, o Felipão, dando uma força para ele, e esse é o sonho dele. Chegar lá fora, né, nos Estados Unidos, para ganhar alguns títulos lá fora. Então a gente estamos juntos aí. Vamos, com a força de todo mundo aí, todo mundo dando uma força para nós, e a mídia também. Agora ele está crescendo, que cada lutinha a gente cresce mais ainda. E ele aparece mais ainda. Então isso aí é um caminho para chegar onde a gente quer chegar. Desses últimos títulos, essa última competição foi bem complicada, né? Porque assim, nós ultimamente só estamos pegando atletas realmente que vivem disso. Nós já chegamos num patamar, não é querendo se achar, mas nós chegamos num patamar que nós só que tá batendo de frente a frente com nós, é só quem vive disso. É igual meu mestrão Felipe mesmo sabe disso, ele mesmo falou isso pra mim. Você vê a diferença gritante já quando a gente entra e luta com outro lutador que ainda não é do esporte, do que quando a gente entra e pega um cara que é do esporte, né? Então assim, como posso dizer, eu tô bem focado, né, sobre essa questão, porque a junção do meu pai e o mestre Felipe foi uma forja que melhorou demais o meu boxe, né? Porque meu pai é um estilo muito clássico, boxe antigo, boxe duro, esquive, e o mestre Felipe é um boxe muito técnico, mais do lado também olímpico, mais visão. Então, a juntar os dois fez eu evoluir demais. Então, tipo assim, uma coisa que meu pai me passou, que é a confiança, uma coisa que o mestrão Felipe sempre passa para mim sobre técnico, sobre também estudar os adversários, isso me deixou muito mais tranquilo para poder lutar com os adversários que estão por vir. Eu acho que o Alex, ele é um diamante que está sendo lapidado aos poucos, né? Eu costumo dizer que se a gente quer acelerar muito o processo, a gente pode acabar tendo alguns problemas no meio do caminho que não é legal. O Alex, ele vai devagar e ele vai numa constante evolução. E eu gosto assim, a gente tem tempo de trabalhar. Eu e o pai dele, nós temos escolas de boxe totalmente diferentes e a gente se completou. E o Alex, ele acabou pegando um pouco dessa diversidade, sabe? Eu vejo para ele um futuro brilhante no boxe profissional.
eu vejo para ele campeonatos estaduais, eu vejo para ele campeonatos intercontinentais, quem sabe um campeonato mundial, tudo vai depender dele, da vontade dele. O nosso trabalho é dar o respaldo para que ele possa chegar lá. Eu não tenho dúvida que ele tem potencial para isso, entendeu? Eu acredito que se ele tiver um pouco mais de um trabalho psicológico de acreditar nele mesmo, tudo vai seguir o caminho que tem que seguir. Ele só precisa botar fé no trabalho dele, entendeu? É isso que ele tem que fazer. O pai, como treinador dele, não só eu, como eu e o Felipe, né, ele desenvolve bem. Tem coisa que ele faz, a gente fica chateado, mas a gente tira porque é pai, filho, é amigo. Então a gente fica feliz pra caramba. Eu fico orgulhoso. Mesmo que eu vim da capoeira, gosto demais, igual eu falei, os dois esportes que eu não vou mudando nunca na minha vida, mas o boxe é tudo, porque tudo que eu tô conquistando é através do boxe. Não posso dizer que eu falo boxe, eu como boxe, eu vivo boxe, igual eu falo. Boxe pra mim não é só um esporte, é uma filosofia de vida. Porque tudo que eu vou fazer abrange o boxe. Aonde eu tô passando, o outro fala, mas você não é o cara do boxe. Eu falei, sou. Então é todo momento, tipo, até se eu tô com uma pessoa mais nova, a gente vai brincar. Quando eu vou ver as molecadas tá brincando de boxe, porque sabe que eu sou o tio do boxe. Se é outras pessoas mais velhas, eles querem conversar comigo pra falar do boxe, pra saber as experiências que eu passei, as histórias em outras cidades que eu passei. Então assim, pra mim boxe é tudo, é o que eu sou. Se eu vou falar assim, eu não seria nada se não fosse o boxe. Só tenho a agradecer a esse esporte maravilhoso e, igual todo mundo fala, é a nobre arte, né? Então eu só tenho respeito e agradecimento por ele. O mundo de Deus é grande, o mundo de Deus é grande, para mim Deus que nasce calma fechar. O pouco por Deus é muito, e muito sem Deus é nada. O mundo de Deus é grande, o mundo de Deus é grande, para mim Deus que nasce calma fechar. O pouco por Deus é muito, e muito sem Deus é nada.